Salve, torcedor São Paulino, iniciando aqui mais um vídeo no nosso canal, né, para falar desse pós-jogo de São Paulo contra Flamengo, né? Foi um jogo duríssimo para o São Paulo hoje, né? Foi jogar pela 32ª rodada do Brasileirão, né, com o mando do São Paulo, porém lá em Santos, né, porque teve um monte de shows que vai ter aí, e o São Paulo enfrentou o Flamengo, que é o time mais difícil do Brasileirão, junto com o Palmeiras, enfrentou fora de casa, né, mandando, mas fora de casa. Mas o São Paulo, olha, mostrou que é o time gigante que é, apesar de todos os pesares, o São Paulo é um time gigantesco, né, tão gigantesco quanto o Flamengo, e é maior que o Flamengo. Ainda é maior que o Flamengo. Eu espero que continue, né? E mostrou, né? No primeiro turno perdeu para o Flamengo lá no Maracanã, no primeiro jogo do Crespo, né? Ele vinha daquele time tenebroso que o Zubeldia deixou, né? A situação em que ele deixou o São Paulo, e agora o São Paulo conseguiu jogar de igual para igual, né? Não em momento nenhum abaixou a cabeça. E é lógico, aquela expulsão ali nos 20 do segundo tempo ajudou o São Paulo, mas o São Paulo em momento nenhum abaixou a cabeça, desistiu do jogo e jogou contra, ó, vocês são gigantes, nós somos mais gigantes, ainda mais gigantes que vocês. Essa que é a questão. Não estou aqui porque a fase do São Paulo é horrível, né, tenebrosa, mas ainda o São Paulo é o time gigante que é o maior time do Brasil, ainda é. Espero que continue sendo. E o São Paulo foi lá e conseguiu esse empate. Na verdade, na minha opinião, poderia ter vencido esse jogo do Flamengo. Teve pressão ali, teve chance, mas não teve competência. Os jogadores não tiveram competência de fechar e arrematar para o gol. Né, muitas chances perdidas, né, o Lucas naquela hora ali querendo dar bicicleta, sendo que tinha um outro cara lá, eu acho que era o Ferreirinha, não sei se era ali disponível para poder chutar, foi querer dar de bicicleta. Aí o outro lance que o Luciano também quis decidir, sendo que estava chegando o Ferreirinha, era só tocar a bola, né? E outras chances que teve aí, e que o São Paulo não conseguiu aproveitar, e ficou com esse empate aí, mas foi realmente, aí como está na capa, foi um empate totalmente digno de o time gigante que é o São Paulo. Mas poderia ter vencido, é essa questão, poderia ter vencido, mas infelizmente não conseguiu a vitória aí. Mas o São Paulo aí, na verdade, ele pega e atrapalha o Flamengo e ajuda o Palmeiras, né? Se o Palmeiras amanhã contra o Santos, que vai jogar contra o Santos, vencer, aí já vai ficar 3 pontos na frente do Flamengo e ainda com vitórias a mais, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Desse jeito eu não ia... Ah, não, São Paulo, perde aí pro Flamengo. Depende, se fosse para questão de título, igual ano passado, a questão do Botafogo, que o São Paulo, né? Parece que o São Paulo entregou e o Botafogo também quis ganhar, então aconteceu o que aconteceu. Mas o São Paulo conseguiu esse empate aí. E vamos ver, né, os próximos jogos aí, mas o São Paulo ainda bem que não perdeu. Quando fez o segundo gol ali, eu falei, agora complicou. Mas daqui a pouco foi expulso o cara lá do Flamengo e tudo se ajeitou de novo e a gente conseguiu o empate. Ainda bem. Vamos falar dos jogadores, pessoal, das notas de todos, né? O Crespo entrou com 3-5-2 de novo, mas com uma situação bem diferentinha ali, que foi o Ferreirinha mediala esquerdo, né? Mas funcionou, inclusive. Mas assim, o Crespo, vou falar, eu, torcedor, não gosto de improvisação. Apesar que deu certo hoje, mas eu não gosto de improvisação. Vai fazer o quê, né? E aí, Rafael, nota, apesar de ter tomado 2 gols, né, ele não teve culpa nenhuma nos gols, então nota 6,5 para o Rafael. Não, nota 6,5, o Rafael tomou 2 gols, né, fazer o quê? Arboleda jogou bem, né, ele deu só um pichuleco ali, uma hora ali, deu uma falhada, mas nota 7,5 para o Arboleda. Sabino, hoje eu acho que o Sabino jogou muito bem, mas também uma defesa que toma 2 gols, não dá para também passar pano, né? Então, vou baixar, nota 7 para o Arboleda, 7 para o Sabino e 7 para o Ferrarese. A trio de zaga aí com nota 7, poderia ter sido melhor se não tivesse tomado 2 gols, né? Cedric, muito, assim, Cedric, olha gente, não desenvolve nada,
Ele até tenta, mas olha, o Mike, no muito menor espaço que teve, deu uma assistência pro gol. Né? Então, certo que nota 4 aí, não vai bem, não vai bem. Pablo Maia fez um pênalti totalmente idiota. Ele poderia ter deixado o cara dominar. Às vezes o cara erra tudo, ou não consegue arrematar pro gol, alguém trava, o goleiro defende, mas não, foi lá e fez aquele pênalti ridículo. Né? Então, por isso aí, nota 5,5 para o Pablo Maia. Luiz Gustavo jogou bem. Né? Ele sempre, a maioria das vezes, ele joga bem. Teve um arremate ali, né? Tentou. Então, nota 7 para o Luiz Gustavo. Bobadilha, nota 6, né? Não se destacou nada, nem cheirou, nem fedeu. E Ferreirinha jogou bem, né? Teve chances e fez o gol, né? O segundo gol de empate. Então, nota 8 para o Ferreirinha aí. Luciano, nota 8 também, fez o gol, né? Mas aquele lance no final do segundo tempo, ele poderia ter tocado pro próprio Ferreirinha, mas ele não tocou, né? Tentou resolver. Então, nota 8 pelo gol aí. E o Tapia, nossa, Tapia jogou mal hoje, apesar de ter tentado ali. Então, nota 5,5 pro Tapia. Né? Morreu ali também no segundo tempo, não adiantou nada. Os jogadores que entraram, Mike entrou e fez uma assistência, nota 7 aí para ele, né? Jogou para frente, não se intimidou, mesmo que era Flamengo e ele é um guri da base, não se intimidou e foi lá e fez o cruzamento correto para o Ferreirinha fazer o gol. O Alisson, nada demais, nota 5,5 aí para ele. Lucas Moura entrou, né? Ele preocupa, né? Ele preocupa os zagueiros do outro time, mas tentou dar aquela bicicleta ali, né? E não tocou, porque tinha um cara sozinho do outro lado. Então, por isso daí, nota 6 pro Lucas, nada mais que isso, né? E Marcos Antônio, que entrou depois também, é um bom jogador, nota 6,5 para ele. Então foi isso, pessoal. O São Paulo entrou nessa formação com esses jogadores, depois foi trocando e conseguiu jogar dignamente, de frente a frente com o Flamengo, sem choro e sem manha, né? Os jogadores estão de parabéns pela postura que fizeram contra o Flamengo, né? Quanto à questão da classificação, o São Paulo também deu um pouco de sorte hoje, que muita gente que estava ali para trás perdeu, né? Vou ver aqui os resultados. O Internacional perdeu para o Vitória, então aí já está bem longe, bem longe. Corinthians perdeu para o Bragantino, que estava atrás de São Paulo. O Vasco perdeu para o Botafogo, né? Tomou uma lavada lá, também estava perto, São Paulo já distanciou, né? E o Grêmio também perdeu para o Cruzeiro. E quem subiu um pouquinho foi o Atlético Mineiro, que ganhou do Bahia aqui. Mas assim, a rodada para o São Paulo tá boa, não foi ruim, né? Até porque a gente enfrentou o time mais talentoso do Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo tem que continuar nessa pegada de tentar vencer. Ó, os últimos jogos do São Paulo aqui, acho que tá até errado aqui no negócio que eu tô olhando, porque foi empate hoje, né? Não foi vitória, tá como se fosse vitória aqui pro São Paulo. E o São Paulo ficou em oitavo lugar, gente. Oitavo lugar, 45 pontos. Ou seja, chegou na meta que é para não ser rebaixado. Chegou na 32ª rodada. Meu Deus do céu. O São Paulo, o Palmeiras hoje, que é o líder, tem 20 pontos, gente, a mais que o São Paulo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha muito grande. Me desculpa, acordei cedo hoje, mas isso é uma vergonha muito grande. O São Paulo, né, tá em oitavo lugar. Mesmo que o São Paulo tivesse vencido hoje, ele não tinha ultrapassado, não tinha entrado em sétimo lugar, porque o Fluminense tem mais vitória que o São Paulo. Então, assim, até agora, 38ª rodada, oitavo lugar é uma vergonha, né? Mas fez os 45 pontos e tem que continuar, né? Vamos ver a partida seguinte do São Paulo, né? Do final de semana, se não me engano, é o Red Bull Bragantino. Exatamente, sábado, às 20 horas, horário de Brasília. São Paulo e Bragantino, eu não sei se é no Morumbi, eu acho que não é no Morumbi, não. Deve ser na Vila Belmiro também, né? E depois, né, a próxima rodada contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians. Isso mesmo, contra o Corinthians.
Então, São Paulo vai ter aí desafios e assim, eu sinceramente, eu não acho que o São Paulo vai para nem a pré-Libertadores. Do jeito que está indo aqui, muito, muito difícil. Né? Inclusive o Fluminense joga amanhã, vai se distanciar provavelmente, vai ganhar do Ceará e aí vai ficar mais distante ainda. Tá certo, pessoal? Agradeço a visualização de vocês aí. Agradeço por estar aqui acompanhando o canal. Vamos continuar tentando jogar mais coisa aí no canal para a gente dar andamento. Tá certo? Valeu, obrigado. Até mais.